Olá, meus amigos. Pedindo desculpa pelo barulho da obra aqui na vizinhança, eu venho aqui fazer o comentário do dia, baseado numa notícia que eu considero da maior importância, né? Afinal de contas, a pesquisa Quest, encomendada pela Genial, mostra uma desaprovação do desgoverno Lula do PT, subindo e atingindo números bastante preocupantes para esse desgoverno, né? 56% de reprovação. Essa reprovação era de 49% em janeiro, já era alta, era quase a metade, mas já superou bastante a metade da população. E tem outros dados relativos à pesquisa que trazem mais preocupação para o governo, né? A aprovação está em 41%, 6 pontos menos, ou seja, fora do chamado empate técnico, né, do que os 47% em janeiro. Essa variação negativa do governo, não apenas do Lula, mas do governo, ou seja, do desgoverno, também cresceu. É a quinta alta consecutiva desde julho do ano passado, que tinha marca de 30%. E é o percentual mais alto desde o início do levantamento, em fevereiro de 2023. Olha, meus amigos, esta reprovação é assim, ó, a avaliação do governo Lula é negativo em 41%, sendo que era 37% em janeiro. Regular em 28%, era 31% positivo em janeiro. Não sabe, 3% é o mesmo dado de agora, né? Há também detalhes que mostram claramente que a visão que o eleitor tem está mudando nas várias regiões, nos vários estados. Por exemplo, eu me lembro muito bem, na época ainda anterior, das primeiras gestões, das primeiras vitórias eleitorais de Lula, que os jornais publicavam o voto brasileiro colorido no mapa em duas cores, né? O vermelho do PT, do voto no Lula, e o azul do voto na época dos tucanos, né? Era era sempre números bastante próximos, mas o Lula ganhava com muita facilidade no Nordeste. No Nordeste, agora, também a aprovação caiu para 52%, quer dizer, mais da metade da população nordestina ainda aprova o governo, né? 46% desaprova. No Sudeste são 37% de reprovação, e você sabe que o Sudeste é muito mais populoso que o Nordeste, então isso tem uma influência muito grande no dado negativo nacional, uns 60% de desaprovação. No Centro-Oeste e Norte, 44% de aprovação e 52% de desaprovação, um número bastante semelhante ao do Nordeste. É a primeira vez que a desaprovação do público feminino ultrapassa a aprovação. Entre o público masculino, a diferença entre quem desaprova e aprova é de 20 pontos percentuais. A margem de erro neste recorte é de 3 pontos percentuais. O feminino, 43% de aprovação, 53% de reprovação. Ou seja, o voto da mulher também já é mais para reprovar do que para aprovar. No masculino, 39% de aprovação e 59% de reprovação. O governo já mudou o marqueteiro, né? Foi buscar um marqueteiro profissional na Bahia para ver se melhorava, mas, como eu tenho dito aqui, as causas dessa queda da aprovação do desgoverno Lula, que era Lula Lira e agora é Lula Mota, porque esse governo, metade é do PT e sob a chefia do Lula,
e a outra metade é do Centrão, que no começo do ano era liderado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, e atualmente o presidente da Câmara já não é mais o Arthur Lira, é o Mota. Né? Pois é, o Mota, paraibano, eu lá da cidade também sertaneja, como eu de Patos, está sendo parcialmente responsável por uma queda grande de reprovação do governo. Mas, na verdade, o governo, quando se fala em desgoverno, né, se fala no executivo, no poder executivo, porque é muito negativo o detalhe do Centrão na administração pública, porque o Centrão fica com as verbas. O Centrão é o responsável pelo uso dos chamados, das chamadas emendas de relator, ou seja, o orçamento privado, o orçamento secreto, em vez do orçamento que na democracia tem que ser público. Mas a gestão federal é basicamente uma gestão negociada também, mas com um grande comando do PT. E o Lula fez uma distribuição de cargos do PT, agora que inclui, inclusive, a ex-presidente Gleisi Hoffmann. A ex-presidente Gleisi Hoffmann é atualmente a ministra da articulação, né, dos acordos entre o governo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o governo e o Congresso, e isso tem tido uma força muito grande nessa queda de popularidade. Por quê? Eu tenho falado desde o início que muita gente votou no Lula não por convicção petista ou esquerdista, mas porque ele representava, ele dizia que defenderia a maioria da população e que estava combatendo o governo neofascista de Bolsonaro, que perdeu a eleição para ele. Bolsonaro se queixou que a eleição foi roubada, mas nunca provou isso, muito embora que não seja de todo impossível. Eu mesmo já dei aqui vários exemplos de como a justiça eleitoral está longe de ser um exemplo de lisura, de honestidade. Né? Pois é, a verdade, contudo, é que eu sempre disse, o Lula ganhou a eleição por uma margem pequena e essa vitória foi em proveito de uma democracia que ele não entregou. O Lula não deu ao eleitor, chamado pelos bolsonaristas de isentão, o poder que prometeu que daria. E cada vez mais o governo ou é jangista ou é petista. E isso reflete basicamente nesses índices altamente negativos. Aí você vai me dizer, olha, faltam 2 anos para a eleição, ainda dá para mudar, a direita ainda não tem nem candidato, o candidato, o Bolsonaro está inelegível, não há perspectiva dele se tornar possivelmente candidato, ele mesmo resiste duramente a possibilidade de uma coisa mais realista, mais concreta, de apoiar um candidato para abraçar este voto que foi, digamos, traído, entre aspas, pelo Lula, mas a verdade é que a tendência mostra uma queda permanente e mostra que ele não tem razão quando aposta, por exemplo, na distribuição, a fanfarra, né? Na fanfarra das quantidades de ministros. 39 ministérios, o maior número de ministros da história da República Brasileira. Um absurdo. Além do mais, uma gestão pública, principalmente na questão das verbas públicas federais destinada aos companheirinhos do PT. Enquanto estiver apostando em coisas do tipo, é um erro de comunicação, a tendência é essa reprovação continuar ficando mais grave e aí a eleição ficar mais comprometida do que já está agora. Mas isso aí nós vamos ter que esperar, porque ainda faltam 2 anos, né? Ainda faltam 1 ano e, sei lá,
Um ano e meio. Né? Pois então, é com essa notícia bombástica dada pela pesquisa Quest, contratada pela Genial, que eu venho aqui manter contato com você, agradecendo a sua presença. Você sempre bem-vindo aqui no canal. Eu fico muito feliz, muito agradecido de tê-lo aqui entre os meus ouvintes, participantes. Muitos comentam, muitos aprovam. Meus níveis de aprovação dos comentários têm sido grande entre os que visualizam o comentário. Eu fico muito feliz com isso e agradeço isso. Agradeço e vou me despedindo por aqui. Até!